A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Felizes? Glória a Deus. Tiveram um domingo abençoado na presença do Senhor? Amém. Bom estarmos na casa do Senhor novamente. Nesse primeiro culto de Santa Ceia ainda, que privilégio. Nós temos aqui o culto das 18h30. Mas você achou que ia ser fácil? Não fácil, não. Hoje, nós tivemos um problema seríssimo com a nossa mesa de som. A gente acha que é fácil, está falando André, André. A gente achou que ia ser fácil, mas não é fácil, irmão. Nós temos resistências espirituais também. Então eu quero dizer para você que não importa o que Satanás arquitetou, deu problema na mesa de som, mas eu louvo a Deus pela vida de homens e mulheres que vieram aqui, instalaram a mesa provisória, a minha voz está chegando até você está aqui neste lugar e o nome do Senhor está sendo glorificado aqui. O inferno já perdeu, irmão, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E essa vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos dar sequência porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então você que está assistindo de casa, tivemos um problema no áudio da transmissão. E eu quero que você nos perdoe dessa vez. Em nome de Jesus, durante a semana, nós vamos dar um jeito de arrumar essa mesa de som. E tudo voltará ao normal em nome de Jesus. Culto de ceia, hoje de manhã Deus falou tremendamente conosco, e eu creio que Deus tem uma palavra também para o nosso coração. Hoje é um memorial, estar diante desta mesa é um grande privilégio, e essa intenção do meu coração é que você tenha a consciência do privilégio que eu e você temos de estar diante de uma mesa. Ontem na casa de um amigo, nós estávamos conversando justamente sobre algo semelhante a isso, que é você trazer como normal coisas que às vezes são tão valiosas, mas virou rotina para você, coisas que viraram comuns para você, e às vezes coisas que você custou tanto a conquistar, mas na primeira conquista você ficou muito feliz. Eu lembro, eu ainda citei ontem, que não esqueço, foi em 1998, quando Deus me deu a oportunidade, depois de passar por uma crise enorme, depois de trabalhar por anos, Deus nos deu a oportunidade, da minha família, nós temos uma empresa familiar, de comprar o nosso primeiro caminhão novo. Foi uma grande oportunidade que Deus nos deu. Aquilo ficou marcado e eu jamais vou esquecer na minha vida. Aquilo ficou algo assim que, por muitos anos, eu lembro meu pai batalhou uma vida inteira, eu não lembro dele, ainda na minha mocidade, dele comprar, ter a oportunidade, era um sonho. Mas aquilo virou, naquele momento, algo especial para nós. Muito bem, os tempos passaram, Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, e teve um momento da nossa história, que nós chegamos a comprar 7, 8 de uma vez só, era para ser assim, meu Deus, mas aquilo virou rotina, e o Espírito Santo de Deus cobrou seriamente de mim, porque num dia, naquela confusão, de pegar o caminhão novo na concessionária, levar para botar rastreador, aquelas coisas, e eu comecei a falar assim, mas nossa, mais um para fazer isso, e eu já estava e aí o Espírito Santo de Deus falou fortemente no meu coração, e eu chorei muito, pedi muito perdão a Deus, porque já tinha caminhão que eu já tinha colocado para a estrada, nem sequer orando, agradecendo a Deus, porque virou algo que estava parecendo já era comum. Então estar diante da mesa hoje, por isso que Jesus falou, façam isso todas as vezes em memória de mim. Estar diante da mesa não pode ser algo comum que nós fazemos todo mês, não pode ser com sentimento automático, não pode ser no modo automático, de chegarmos aqui, pegarmos um cálicezinho com um pedacinho do pão e tomarmos como se fosse algo religioso. Nunca foi a proposta de Deus, nunca foi a proposta do Evangelho isso. Então, meu irmão, faça isso hoje, com alegria no coração, valorizando do fundo da sua alma o privilégio de estar diante de uma mesa. É a mesma coisa quando você talvez, a gente ainda lembrou também, talvez você na sua mocidade, na sua infância, como era difícil nós às vezes termos uma mistura na mesa todos os dias. Refrigerante, meu Deus, refrigerante era uma vez no mês. Aos domingos era aquela famosa macarronada da mamãe. Como a gente valorizava quando a gente era criança, saber que o domingo ia ter ali um refrigerante à mesa. E hoje às vezes, temos todo dia, comemos o bom e do melhor,
na maior fartura. E às vezes até reclamamos, mas que carne mais mochibenta, a carne está meio durinha, e às vezes reclamamos. Então o objetivo que eu tenho no meu coração, de transmitir ao seu coração, essa noite, é que valorizemos a mesa do Senhor. E a Bíblia fala muito de mesa, a Bíblia fala muito de festa, e festa sempre tem questão de mesa. E eu quero dizer para você, que a mesa, um dos sinônimos da mesa é comunhão, comunhão. E é interessante como não é somente estar à mesa, é somente estar com alguém, já significa ter comunhão, você tem que ter relacionamento com essa pessoa. Eu lembro, eu recentemente estive almoçando num restaurante, eu sempre almoço durante a semana lá perto da igreja sede em Santo André, e a mesa lá, na hora do almoço, o restaurante fica bem cheio, e a mesa tem 6 lugares, então às vezes, se você senta à mesa, já tem outras pessoas sentadas, você simplesmente chega, pede, me dá licença, e você senta, você está sentado à mesa, mas você não tem a menor comunhão com a pessoa que está do seu lado. Essa não é a proposta. E olha como isso muda. Esses dias eu cheguei, muitas pessoas não nos conhecem, porque nós estamos em cima do púlpito, nossa igreja lá é muito grande, nós estamos ali há muitos anos, então as pessoas não conhecem. E eu cheguei, sentei, peguei o meu prato, estava muito cheio, e tinha um casal com uma criança sentada naquela mesa, a uma mesa de 6 lugares. E eu cheguei e sentei na outra ponta. E eu cheguei e falei assim, com licença, posso... Eles ficaram assim olhando para mim. Aí eu falei assim, opa, eu já passei cada um, depois uma hora eu conto para vocês. Eu falei, opa, esse pessoal deve me conhecer. Aí eu olhei assim, meu Deus, pastor, que bênção, que privilégio, o senhor vai almoçar conosco hoje. Ah, meu irmão, já mudou totalmente aquela mesa, eu já sentei para perto, eu já fiquei de frente com eles, já ali almoçamos juntos, conversamos juntos, orei contra dificuldades ali, choramos juntos, naquela mesa do restaurante, foi uma bênção, por quê? Eu estava ali com o meu irmão, em comunhão com o meu irmão, não era qualquer um que estava ali, eu estava à mesa com o meu irmão, e esse é o propósito da mesa do Senhor, estar à mesa com irmãos, essa é a igreja de Cristo. A ceia é um momento de relacionamento com irmãos, com a noiva do Cordeiro. Olha para o seu irmão e diz assim, eu tenho comunhão contigo. Esse é o propósito, estar à mesa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19. Estar à mesa do Senhor, meu Deus, a Bíblia fala muito de mesa. A Bíblia fala nos Salmos 23, que o Senhor prepara uma mesa para nós, diante dos nossos inimigos. Que isso? É provisão em momentos difíceis, é provisão em época de guerra, e todas as mesas que a Bíblia vai falar, a Bíblia vai mostrar para nós, que existe, que essa mesa que é posta diante de nós, nunca é mérito nosso. Isso é o mais importante que nós entendamos. Se nós podemos participar, aqui está aqui uma mesa muito bonita preparada, pelo Ministério de Ceia, mas precisamos entender, que o mais importante, é estarmos à mesa em comunhão com o Senhor, é entender o que essa mesa representa espiritualmente, é falarmos aqui hoje um pouco sobre a mesa da graça, e a mesa da misericórdia. Apocalipse 19, a partir do versículo 1, até o 9, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de numerosa multidão, que dizia, aleluia, a salvação, e a glória, e a honra, e o poder, pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiro e justo são os seus juízos. Julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes,
Também ouvi uma voz, como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demo-lhes a glória. Escute isso: pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E dizia-me ainda: estas são palavras verdadeiras, palavras de Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos para uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai, louvado e engrandecido e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já tem falado conosco. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui, Pai, nesse culto, primeiro culto da noite deste domingo, Pai, de muitos que virão pela frente. Sabemos que a Tua presença está neste lugar, Pai. Sabemos, meu Deus, que o Senhor, Pai, tem propósito nesses cultos, meu Deus. Sabemos, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia estão derramadas sobre nós neste lugar. E eu quero pedir, meu Deus, assim como o Senhor já falou conosco, através dos hinos entoados em louvores ao Teu nome, Pai, continua a falar conosco através da Tua poderosa palavra. Abre a nossa mente e nosso entendimento, Senhor, para entendermos tudo quanto o Senhor tem a falar conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Pode dizer amém? Entenda que a gente sempre tem algumas palavras no nosso vocabulário que são palavras que às vezes são distorcidas da mesma verdade quando nós trazemos por texto bíblico. Nós estamos aqui diante da mesa da graça. Entenda que nós ouvimos pouco essa palavra no cotidiano popular aí fora. Nós sempre crescemos e ouvimos muito mais a palavra desgraça do que a palavra graça. Popularmente a palavra desgraça está associada a azar, a uma tragédia, a um desastre, ou seja, algo ruim que aconteceu com alguém. Mas essa associação popular está longe do sentido da palavra contida na Bíblia. Porque desgraça vem do latim disgratia, literalmente sem graça. Mas sem graça, também é algo popular. A pessoa faz algo, você fala assim: mas que sujeito sem graça. Mas não é isso, não é essa graça que a Bíblia fala. Quando nós falamos que nós estamos diante da mesa da graça, nós precisamos entender esse contexto. Não tem nada a ver com esse popular. Então no latim, na origem, essa palavra disgratia quer dizer sem graça ou perda da graça. Gratia em latim significa favor, benevolência. O prefixo dis indica a negação, a oposição à palavra. Portanto, desgraça significa no original estado de quem perdeu o favor. No sentido bíblico, desgraça nunca foi azar ou tragédia. Desgraça no sentido bíblico tem a condição de alguém que está afastado do favor de Deus. Assim, dizer que alguém que estava em desgraça ou era um desgraçado no contexto bíblico, significa alguém que perdeu o favor de Deus, alguém que rompeu com a bênção de Deus, alguém que perdeu ou está vivendo fora da aliança de Deus. E o pecado nos colocou eu e você exatamente nesse contexto de desgraça, ou seja, fora da presença de Deus. Mas Cristo nos trouxe de volta a graça. Então a graça não é um sorriso bonito, não é ser extrovertido. A graça é estar debaixo do favor e do poder, do perdão de Deus, do favor imerecido, da benevolência de um Deus que nos ama. Se me entenderam, diga amém. Amém. Romanos vai dizer, em Romanos 5:20 vai dizer assim: veio porém a lei, para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou
na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida e a vida eterna por Jesus nosso Senhor. Então, graça sempre foi e sempre será um dos temas centrais da Bíblia. Então, todas as vezes que você ouvir graça, mesmo que seja no cotidiano aí fora, na conversa popular, você nunca se esqueça que graça da Bíblia tem tudo a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Viver em desgraça é viver separado de Deus, é o mesmo que está em morte espiritual. Essa era a minha e a sua situação. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Essa palavra destituição, destituído, é o estado de desgraça do homem, mas Cristo veio justamente restaurar a graça perdida, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode dizer amém, porque você é alcançado pela graça de Deus? Mas a Bíblia vai falar uma história que eu quero fazer uma analogia com esse sentido da mesa da graça, a mesa do favor, a mesa da benevolência, a mesa do amor e a mesa do interesse, que nós temos um Deus que quer se assentar conosco, mas para que nós tenhamos o privilégio, o direito de sentarmos a esta mesa, nós precisamos ser alcançados pela graça e pela benevolência e pelo favor de Deus na nossa vida. Nós falamos aqui em Apocalipse 19, que a noiva do Senhor, do Cordeiro, que somos a igreja, estaremos com Ele, na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Hoje, nós celebramos aqui nessa terra, mas em breve, assim eu espero que Jesus venha arrebatar a sua igreja, e nós estejamos com Ele na eternidade. Assim nós estaremos com Ele eternamente, e a Bíblia diz que tem um banquete, tem uma mesa preparada para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Se você foi alcançado pela graça de Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai nos falar, e eu queria que você abrisse, eu quero fazer uma analogia com essa mesa. Em 2 Samuel, no capítulo 9, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas vai falar aqui sobre o rei Davi, que havia acabado de assumir um trono. O rei Davi aqui é uma tipologia de Cristo. Eu vou ler alguns versículos, você me acompanha, por favor. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-lhe que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Fui buscar este homem, trouxeram até Davi. Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: ainda alguém da casa de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus, a graça? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: aonde ele está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei trazê-lo. Da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, se inclinou-lhe e disse a Davi, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor a Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão comigo à mesa. Versículo 11. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Meu irmãos, isso aqui é exatamente a tipologia de como a graça de Deus nos alcança. Quem era este homem de nome estranho chamado Mefibosete?
para entendermos por que Mefibosete colocou diante do rei, dizendo assim: quem sou eu, um cão morto como eu, para receber o favor do rei? Aqui nesse texto que nós lemos, nós temos a característica de quem está de fora, olhando para este homem. Ziba, ao ser questionado se havia alguém ainda da linhagem real, que pudesse ser alcançado pela graça, pelo favor, pela bondade do rei, Ziba disse assim: existe um, mas ele é aleijado. Foi o nome quem estava de fora olhava para Mefibosete. Ele é defeituoso, ele é aleijado. E este homem, chamado Mefibosete, quando chega diante do rei, ele mesmo dá a característica como ele se via. Quem via de fora, olhava, é um aleijado. E ele olhando para ele mesmo, ele se dizia: eu sou como um cão morto. Mas o rei não olha para os nossos defeitos. O rei, quando nos chamou para esta mesa, ele não olhou nossas qualidades, ele não olhou para os nossos defeitos, ele nos chamou por amor e por bondade. Assim, por isso estamos nós aqui, mesmo defeituosos, mesmo pecadores, mas estamos diante da mesa do rei, porque ele nos chamou, porque ele nos ama. Mas para nós entendermos como a desgraça chegou na vida deste jovem, deste homem agora, chamado Mefibosete, porque ele está vivendo num lugar chamado Lodebar, e Lodebar significa terra que nada cresce, terra do abandono, terra do esquecimento. Como este homem vivendo nessa desgraça, quem o via, olhava ele como um aleijado, caracterizava ele como inútil, ele mesmo se tratava como um cão morto, e vivia numa cidade do esquecimento, no lugar onde não crescia nada, no lugar que não tinha pasto. Esta era chamada a cidade de Lodebar. E ainda mais, vivia de favor na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiel. Este era o contexto deste homem. Mas como ele chegou nesse estado? Como Mefibosete chegou nessa situação? Precisamos entender. Isso é muito importante, eu quero a sua atenção nisso. Este homem chamado Mefibosete, ele era neto do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul foi um homem escolhido entre o povo como um homem mais alto, mais bonito, mais forte. Saul começa muito bem o seu reinado, com humildade, com obediência, era corajoso, cheio do Espírito Santo. Mas Saul, no seu segundo ano, ele peca, ele desobedece, e ali é tomado o seu reinado de forma espiritual. Saul tinha como propósito governar, liderar toda uma nação, mas ele tinha os seus deveres, e um dos deveres do rei era esse: governar a nação e conduzir o povo à vitória na guerra, debaixo da bênção do Senhor. Mas tinha coisas que o rei não poderia fazer, e entre elas era o serviço sacerdotal. Não cabia ao rei fazer isso. E era um hábito, um costume. Se eu vou à guerra, eu vou consultar a Deus. Se eu estou indo à guerra, eu quero o favor e a benevolência de Deus comigo nesta guerra. E o que precisava ser feito? Eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, esperava a bênção do Senhor, do sacerdote, abençoando ao povo, para que eles fossem à guerra. Era assim que se fazia. Esse era um dever do sacerdote. O sacerdote na época era Samuel. Samuel orienta ele, fala assim: olha, você me espera aqui em Gilgal, que eu vou, mas vou voltar. Quando eu voltar, eu vou oferecer o holocausto para que vocês vão à guerra. O tempo passou, Samuel determinou um horário, e Samuel se atrasou um pouco daquele horário. E o que aconteceu? O rei, achando que ele já era o maioral, oferece sacrifícios a Deus, que é algo que era pecado para que um rei fizesse. Somente, exclusivamente, o sacerdote poderia fazer isso. E quando ele está queimando, fazendo aquele holocausto, Samuel chega. E Samuel chega e diz para ele assim: o que é isso que você está fazendo? E ele, ao invés de se humilhar, aqui ele já estava 2 anos de reinado, ele já estava um homem prepotente, foi desobediente. E Samuel questiona ele: o que é isso que você está fazendo? Em vez de ele se humilhar e dizer: pequei, errei, me perdoa, peça a Deus perdão por mim. Não, ele atribuiu a culpa a Samuel. Você atrasou, amigão, o povo já estava indo embora, eu tenho compromisso, por isso que eu fiz isso. E Samuel dá ali um duro recado para ele. Samuel diz para ele: Deus teria confirmado
o seu reinado perpetuamente. Mas hoje, o seu reinado é cortado diante de Deus. E Deus já tem preparado para si um homem, um rei, segundo o seu coração. Essa foi a resposta de Deus, diz para ele. Estão me entendendo? Diga amém. Deus diz que já havia buscado. 1 Samuel 13, Deus disse: tenho buscado um homem para mim, segundo o meu coração. Entenda isso, meu irmão. É muito importante entender isso. Samuel chega diante de Saul. Saul estava no seu segundo reinado. Samuel profere essa palavra: olha, Deus está cortando aqui o seu reinado, porque Deus já tem preparado um homem segundo o coração dele. Mas o interessante que este homem é Davi. Mas Davi nem havia nascido ainda. Entenda uma coisa: Davi nem havia nascido. Quando Davi nasceu, já havia passado 8 anos desta promessa. Por isso que Deus fala assim para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: antes que Jeremias nascesse, Deus já o havia conhecido, já o havia separado, já havia escolhido para ser profeta entre as nações. Eis, entenda uma coisa: Deus te conhece muito antes de você nascer. Deus já tem preparado você para um propósito na obra dele. Deus já tem preparado você para algo especial muito antes de você nascer. Davi aqui já era algo escolhido por Deus, antes sequer de ser gerado no ventre da sua mãe, porque Deus nos conhece muito antes que nós nascêssemos. Deus tem algo para a sua vida, meu irmão. Ele te conhece, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece a luta que você está passando, Ele conhece a dificuldade que você está vivendo, Ele te conhece o que está faltando, o que está sobrando na sua vida, Ele conhece quem está te caluniando, quem está te perseguindo, Ele te conhece muito mais do que você mesmo, e Ele tem um propósito na sua vida, e todas as promessas que Ele fez para você, nenhuma cairá por terra, porque Ele é Deus. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Deus prepara Davi e fala, Samuel profetiza sobre Davi. Deus já tem preparado. E Davi nem nascido estava ainda, levaria 8 anos ainda para Davi nascer. Muito bem, mesmo diante desse cenário, este homem, chamado Saul, reina por mais 38 anos, após perder a graça de Deus, após perder o favor de Deus, e isso vai levando ele de mal a pior. Isso mostra, meu irmão, que pode perder sim a presença, mas muitas vezes a gente não perde a posição. Este homem reinou 38 anos. 38 anos, ele pode até permanecer na posição, no cargo, mas ele havia perdido a unção, a graça e o favor de Deus sobre a vida dele. Isso vai nos dar um alerta que nós devemos priorizar a obediência acima das aparências de sucesso. Saul atrai a desgraça de Deus para sua casa. Quando a desgraça bate à porta da casa de Saul, Saul numa guerra, juntamente com seu filho Jonatas, guerreando contra os filisteus, ele é atingido. É atingido e ele acaba ferido, e ele pede para o seu pajem de armas que o mate. O pajem de armas se recusa a fazer isso. Então ele se joga por cima da sua própria arma, diante da sua própria espada. Ele comete ali um suicídio, mas ele não morre, continua agonizando. Passa ali depois um egípcio, e Saul pede: tira minha vida, porque eu estou aqui agonizando, mas eu ainda estou vivo. E a Bíblia diz que aquele egípcio acaba de matando Saul. Muito bem, morre o rei e morre o príncipe chamado Jonatas, filho de Saul. E aí, quando a notícia chega no palácio, o rei é morto, seu filho é morto, há um alvoroço, meu irmão. Há um alvoroço naquele palácio total. Por quê? Porque o rei havia sido morto, e o inimigo iria tomar o palácio, o inimigo iria tomar ali a cidade. Ali no desespero, Mefibosete tinha 5 anos, naquele desespero, a sua ama, a sua babá que cuidava dele, na correria de sair correndo, tentando salvá-lo, deixa-o cair.
A Bíblia não fala de que altura ele caiu, mas a Bíblia fala que ele ficou coxo de ambos os pés. O menino, nascido príncipe, herdeiro do trono, mas vivendo agora neste lugar, chamado Lodebar. Ele é levado para este lugar. Os anos passam, parecia que tinha esquecido, e aquele menino, que tinha de tudo, provavelmente, se fosse hoje, as melhores escolas, as melhores roupas, projetos futuros sensacionais, herdeiro do trono, cai e fica aleijado, inutilizado para sempre. E aquele menino, agora, que nascera para ser príncipe, está vivendo como mendigo. Nascido na nobreza, agora está vivendo na miséria. Tinha tudo para viver uma vida cheia da graça, mas está vivendo numa total desgraça. Escuta isso, preste muita atenção. Eu e você somos Mefibosete. Eu e você somos este homem. Essa é a nossa história, porque nós fomos nascidos, gerados por Deus, como semelhança ao Senhor, nascido como imagem e semelhança do Senhor. Esse era o propósito de Deus para nós, foi um propósito de governança. Deus criou Adão para governar tudo, mas Adão, passado o tempo, em desobediência, comeu o que não deveria comer, tomou daquilo que não deveria tomar, fez o que não deveria fazer, e a Bíblia diz que foi a queda do homem. O diabo deu uma rasteira no homem, tornou-se um homem inútil diante de Deus, tornou-se um homem afastado do palácio real, tornou-se um homem distante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Fomos tirados. Se você vê a história em Gênesis 3, a Bíblia diz que Adão foi expulso da presença do Senhor, foi expulso do paraíso, perdeu a graça, perdeu o favor e começou a viver numa total desgraça. Essa é a nossa história. Nós nascemos para ser governadores, mas estamos vivendo no lugar esquecido, neste mundo de pecado, escravizados pelo diabo, pecando e condenados à morte eterna. Esta era a nossa condição, e essa era a condição de Mefibosete, reconhecido pessoalmente como um cão morto, ou seja, eu já estou condenado, estou morto, eu só estou de pé, mas espiritualmente eu estou morto. Essa era a nossa condição. Mefibosete era incapaz de chegar à presença do rei por si mesmo, pois vivia em Lodebar. Nós, pecadores, também jamais poderíamos chegar à presença do rei, sentarmos à mesa do rei por nós mesmos. Escute, você não ajudou Adão a cair, mas ele derrubou todos nós. Mas Cristo é capaz de sozinho também levantar uma humanidade inteira. Saul foi capaz de levar Mefibosete à desgraça, mas Davi foi capaz de trazê-lo de volta e resgatá-lo pela graça. Ele não merecia. Escute, o nome Davi significa amado. Davi significa amado. Deus se refere a Jesus como um amado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O amado Davi tirou Mefibosete da desgraça. O amado Jesus nos tirou da desgraça do pecado, do reino das trevas, das garras de Satanás, e nos transportou para o reino da sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Davi pergunta: aonde ele está? Davi que perguntou: aonde ele está? Entenda algo, meu irmão. Foi Davi que procurou por ele. Nós só estamos diante da mesa porque Jesus nos encontrou. O perdido não era ele, o perdido éramos nós. Quanto mais cedo a gente entender isso, que não tem nada a ver com nós, mas sim tudo a ver com ele, com o que ele faz, com o que ele pode, com o que ele é, mais cedo nós vamos entender o quão amado por ele nós somos. Que amor é este? Que busca um ser imperfeito, imprestável, condenado, e traz para se assentar à mesa com ele. Que amor é este? Foi o rei que mandou buscar o Mefibosete, e foi o rei que mandou te buscar. Você não veio porque você quis vir,
Foi o rei que mandou te buscar, foi o amor dele, foi Jesus que nos trouxe aqui hoje, não fui eu que vim, foi ele que me buscou, que me atraiu. Esta é a força do evangelho, não é legalismo de religião, meu irmão, essa é uma grande diferença. Religião é o homem tentando por suas obras subir em uma escada para chegar até Deus. Em um determinado momento, ele sempre tropeçava e caía, sempre tropeçava e caía, subindo, sempre tropeçava e caía, mas Deus viu que era impossível o homem pela religião chegar até ele, então ele desceu até nós. Jesus veio a este mundo por nos amar, para nos resgatar. Você é cheio da graça, porque Jesus desceu e veio ao seu encontro, porque ele te buscou, porque ele resgatou, porque ele trouxe Mefibosete, por alguns motivos. Primeiro, ele te buscou, e ele me buscou, e assim como o rei buscou Mefibosete, para livrar você e eu da condenação. Primeira coisa que Davi, quando chega a Mefibosete, ele vai dizer: não temas. Diga: não temas. Não temas. Foi a primeira coisa que Davi falou para ele. Você é Mefibosete? Sou eu. Não temas. Por quê? Entenda isso. Quando um rei assumia, vencia um outro rei, toda a descendência era exterminada, para que não houvesse alguém que posteriormente questionasse o trono. Então a primeira coisa que um rei, quando um rei era morto, quem venceu esse rei, exterminava toda a sua descendência. Por isso que a ama, que estava cuidando, a babá que estava cuidando de Mefibosete, quando ela escuta a história, Saul é morto, mas deve ter sobrado Jonas. Não, Jonas também morreu, ou seja, não tem mais ninguém. Quem é o próximo sucessor? Mefibosete. Não, eu tenho que levar esse menino daqui. Foi por isso que ela apressadamente, a Bíblia diz, que apressadamente ao levar o menino, ela deixa ele cair. Então a primeira coisa, ele estava condenado a morrer porque ele tinha dado, o avô dele tinha dado o direito, alguém deu o direito do reino para outro. Foi isso que Adão fez com nós, deu direito. O diabo, quando levou Jesus para ser tentado, quando o Espírito levou Jesus para ser tentado, o diabo falou para Jesus assim, levou Jesus até o alto de um pináculo e falou para Jesus assim: tudo isso aqui foi me dado. E Jesus não disse que era mentira. E eu te darei, falou para Jesus, se prostrado me adorares. Então, Mefibosete era um jovem condenado, uma criança condenada, quando ele caiu. Por isso ele foi levado para uma cidade que ninguém ia lá. Por isso que ele foi levado para um lugar de esquecimento, ninguém passaria por lá. Era muito improvável que alguém fosse lá. Então quando ele chega diante de Davi, talvez tenha vindo no coração dele, ou melhor, certamente, foi assim: agora me acharam, agora eu serei executado porque eu já sou condenado. Mas Davi não. Davi, a primeira coisa que Davi fala para ele: ei, não temas. Jesus fala para você hoje: ei, não temas, porque eu paguei o preço da sua condenação, eu morri no seu lugar, a dívida, a célula que era contrária a você, eu cravei ela na cruz. Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos salvos da condenação, nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos livres. Segundo, Davi buscou Mefibosete para mostrar para ele que ele tem um grande valor para ele. Apesar dele achar, a história dele começa ele chegando diante do rei e se apresentando como um cão morto. Chegando diante do rei, com a notícia que deram para o rei que ele era um aleijado, sem valor. Mas Davi está dizendo: olha, você tem um grande valor para mim, porque eu tenho uma aliança com seu pai,
Eu tive uma aliança e eu honro essa aliança até o fim. E Davi fala para Mefibosete: você pode se ver como um cão morto, mas eu te vejo como um dos filhos do rei. Eu te vejo como um dos meus filhos, e é desta forma que você precisa se ver. Você não é um qualquer um, você tem valor diante de Deus, meu irmão. Ele pagou o preço por você. Não aceite que o mundo diga que você não tem valor. Não aceite que um parente seu, um familiar, diga que você não tem valor. Não aceite que o inferno e Satanás diga que você não tem valor. Você é valorizado, você tem um preço, foi pago um preço altíssimo pela sua vida. Não aceite que ninguém deixe, nem você mesmo. Aceite que você diga para você mesmo. Às vezes nós olhamos, nossa, mas eu não sirvo para nada. Não faça isso. Você tem um grande valor diante do nosso Deus. Terceiro, ele te buscou para restituir uma herança. Davi falou para ele: olha, tudo que você perdeu vai ser restituído. Tudo que era seu voltará a ser. Assim será conosco. Assim será. Nós perdemos lá no jardim do Éden, nós perdemos a nossa casa. Nós morávamos no paraíso. Deus criou Adão para viver num paraíso. Deus tinha um propósito com Adão para que ele governasse sobre aquele lugar. Mas Adão perdeu. Mas Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai e vou preparar morada, para que onde eu estiver, estejai vós também. Existe uma herança preparada por nós. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ei, meu irmão, aqui vai passar, aqui você pode estar passando essa dificuldade, mas no céu tem algo especial esperando por você. Ele vai restituir de nós tudo o que Satanás levou. Todo o relacionamento, toda a herança que nós temos, nós receberemos de volta na nossa pátria celeste. Davi entrega tudo para ele. E por último, ele vai dizer assim: Davi te buscou a Mefibosete, para comer à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Isso significa restaurar a comunhão e o relacionamento. Mefibosete, mesmo aleijado dos pés, é tratado como um filho do rei. Ele se assenta à mesa, não por merecer, mas por graça. A ceia participam pecadores, mas pecadores redimidos, ainda imperfeitos, mas aceitos como filhos. Essa é a nossa condição. A mesa de Davi antecipa a ceia do Senhor, é o retrato da graça que inclui os indignos, é o símbolo da comunhão restaurada com o rei, é o anúncio da aliança de sangue que garante acesso à mesa. Davi tinha uma aliança com Jonatas, e essa aliança que garantiu o acesso de Mefibosete à mesa do rei. Se você olhar a história, você vai perceber que houve uma aliança, e essa aliança, a Bíblia não fala abertamente, mas tinha todos os rituais de uma aliança de sangue, que a qual aliança de sangue era a aliança que não poderia ser quebrada, que não poderia ser desfeita, mesmo que um morresse, o outro honraria esta aliança. E a Bíblia diz que Davi tinha uma aliança com Jonatas, e nós também temos uma aliança no sangue de Cristo, que ela não pode ser desfeita. A mesa do rei, em 2 Samuel, é a sombra da mesa do cordeiro que nós lemos em Apocalipse 19. Assim como Mefibosete foi levado de Lodebar para a mesa do rei, nós também fomos levados do pecado para a comunhão com Cristo. A ceia nos lembra que através da graça nós temos um lugar permanente, a mesa do rei. Valorize esta mesa. Valorize esta mesa, valorize o que o rei fez por você, valorize o chamado que você tem, valorize o amor que foi empregado por você, valorize o preço do resgate da sua vida, valorize o chamado que Deus tem e te trouxe até aqui, que Deus fez a você, chamou pelo teu nome. Eu te escolhi, tu és meu. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Quão grande privilégio nós temos de estarmos diante dessa mesa. É só uma sombra do que será no céu, mas para estar diante dessa mesa, nós devemos lembrar sempre o que Ele fez por nós. É por isso que Ele sempre vai nos instruir: façam isso em memória de mim. Não esqueça
o que eu fiz por você.